Olhem que lugar lindo que a gente tá aqui em Positano. Olhem só essa vista. O seu sucesso você não vai construir em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu construí o meu sucesso em 6 anos de dedicação diária. Muitas vezes, com essa cobrança que a gente tem nas redes sociais, a gente quer abrir uma loja online, a gente quer que ela dê certo muito rápido. Mas na verdade não é assim que as coisas funcionam. Começou oficialmente nossa viagem de férias e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. A gente tá numa sala VIP diferente. Até vou mostrar depois aqui, ó, pra vocês verem. Bem diferente do que as outras salas que a gente normalmente acessa aqui no aeroporto. E como a gente mora em Balneário Camboriú, a gente tem que pegar um voo de Navegantes para vir até São Paulo, para de São Paulo a gente conseguir seguir a nossa viagem. Mas a experiência aqui da sala VIP realmente está bem diferenciada e claro que eu vou trazer vocês para acompanhar tudo dessa viagem que assim, tá imperdível. Já estamos aqui dentro do avião. Cabelo maluco no avião. Acabamos de chegar aqui no nosso hotel em Roma, onde a gente vai passar 2 noites e depois a gente vai fazer a Costa Amalfitana. Já tô até de óculos, gente, tô muito acabada, muito cansada. Foram muitas horas de viagem e confusão de aeroporto. Coloquei um óculos, a gente chegou agora no hotel, vou tomar banho, lavar meu cabelo, aquele banho assim pra gente conseguir se arrumar e sair pra bater perna. O nosso hotel tem uma localização muito boa. Já deu uma bagunçadinha aqui, né? Sempre deixa um espumante pra receber dentro do quarto. E eu e meu marido, a gente não bebe, né? Daí às vezes parece que a gente tá fazendo desfeito. Tô doida pra deitar nessa cama, mas vamos correr, se arrumar e bater perna. Segunda-feira, 1h05 da tarde. E se eu não me engano, na quinta ou na sexta, a gente lança essa coleção de óculos Mykonos. E claro que o time separou tanto esse como o marrom pra trazer pra viagem, pra também eu gravar alguns conteúdos. Que é esse lobby do hotel. A gente tá indo treinar agora. Foi a nossa primeira noite, então a gente tava muito cansado da viagem. Aqui é o café da manhã. Até esqueci de trazer a câmera pra mostrar pra vocês. Mas tem muitas opções, muito lindo. Serviço também muito bom. O único pedido do meu marido pras viagens é um hotel com academia. Atingimos o limite da linha de crédito da Meta e todos os meus anúncios pararam. Parece aquelas coisas que só acontecem em viagem? Pois é, em mais de 5 anos que a gente tem a Saint-Germain, isso nunca aconteceu. E agora, primeiro dia oficial de viagem, aconteceu isso. Agora de manhã o time acabou avisando aqui pra gente que a gente atingiu o nosso limite de crédito diário na Meta e, consequentemente, todos os anúncios foram pausados. Como que a gente resolve isso? Entra com o suporte, espera responder, pra daí a gente conseguir reativar os nossos anúncios. Então faz mais ou menos umas 6 horas que a gente tá sabendo disso e ainda a gente não conseguiu resolver. Pela experiência que eu tenho até de já ter conversado com outras pessoas que aconteceu a mesma coisa, falam que demora mais ou menos umas 24 horas pra voltar. Então pensa você ficar mais de 24 horas com todos os seus anúncios pausados dentro da sua biblioteca de anúncio, ou seja, você tem que vender meio que organicamente porque todos os seus anúncios pararam. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, se vocês vão conseguir ver. O limite, no caso, é 1.500.000 de investimento e o nosso passou. E esse é um ponto muito importante pra conversar com vocês. Se a sua marca, ela só depende de tráfego pago para escalar, provavelmente é um dos principais gargalos que você tem hoje dentro da sua operação. A Saint-Germain, como eu falei, a gente atingiu o nosso limite de crédito, nossos anúncios pararam, mas por incrível que pareça, que isso eu sei que pode parecer fora da realidade de muitas pessoas, a gente continuou vendendo. O primeiro ponto que a gente enxerga é que a gente não vende somente através do nosso site, então ter outros canais de vendas também é muito importante. A gente vende muito dentro do Marketplace, tanto no TikTok como Mercado Livre, a gente vende no atacado, a gente vende também nos 4 quiosques que a gente tem da marca.
Então todo o ecossistema da marca ele continuou, mesmo que à frente do site os anúncios tenham parado. Mas um outro ponto é que mesmo falando do site da Saint-Germain, por essa parte de construção de marca, de desejo de marca, de branding que a gente vem criando, eu posso afirmar para vocês que a gente não parou de vender. A gente reduziu sim o faturamento do site, a gente tem ali uma meta diária que a gente tem de faturamento, principalmente nesse momento agora que a gente já tá com uma ação ativa no site, mas não foi algo que caiu 50%, por exemplo, do nosso faturamento por causa dos anúncios. E eu confesso para vocês que isso também me impressionou, porque isso só mostra ainda mais essa construção de marca que a gente vem tendo desde lá de 2020, que foi quando a gente começou a Saint-Germain. Então, esses são os dois conselhos que eu tenho para te dar hoje. Se você tá assistindo esse vlog, o primeiro conselho é você não depender de um único canal de vendas para você crescer a sua loja online, porque imprevistos acontecem, mas se você vende vários outros canais e sustenta o crescimento da sua marca. E segundo, você não tem apenas um único canal de aquisição. Então, mesmo que os anúncios pararam dentro da Saint-Germain, a gente trabalha com influenciadores, a gente trabalha com um CRM muito estruturado, que hoje é um canal de vendas fixo dentro da marca, que tem uma receita previsível. Então, a gente percebe que mesmo que uma frente parou, a gente continua crescendo por causa dessa estrutura que a gente já fez dentro da nossa marca. Esse é o primeiro ponto. Mas um outro ponto legal agora falando, é que hoje tá acontecendo nosso primeiro shooting da Saint-Germain. Eu vou até pedir pro Pedro, o nosso editor, colocar aqui algumas fotos da tela. Ele é um shooting que a gente tá fazendo 100% exclusivamente masculino. Normalmente a gente fica mesclando, né? Até porque a gente lança muito mais produtos femininos do que masculinos. Mas isso é só masculino, então a gente só tem modelo masculino. É uma aposta que a gente tá tendo também nesse ano de 2026 pra gente crescer muito nesse nicho, pra gente crescer muito nessa frente da nossa marca. E é claro que é um desafio, porque o público masculino, ele é um público muito diferente do que a mulher. E a gente percebe que a mulher, a gente já é muito mais certeiro, porque a gente percebe que o público masculino ele é mais difícil de ser entendido, de ser interpretado, de ser convencido também, mas sem dúvidas esse é um dos principais desafios que a gente tá enfrentando agora nesse ano de 2026, e um ponto que como eu falei, que a gente tá colocando muito foco, muita energia, porque a gente quer muito que dê certo. Então, hoje, como eu falei, a gente tá aqui em Roma, Roma já tem surpreendido muito. Ontem a gente foi na Fontana di Trevi, muito lindo, muito maravilhoso. Não filmei pra vocês, até porque aqui é bem conhecido, igual é em Paris, que eu já fui pra Paris, pickpocket. Então, em Paris a gente cuidou muito com celular, com câmera, com bolsa, nesses ambientes. E ontem a Fontana di Trevi tava absurdamente lotada. Sabe quando a gente anda assim, espremidinho? Tava com essa sensação. Então a gente só conheceu rápido ali, a gente nem chegou aí lá bem na frente da fonte. A gente tá viajando hoje, dia 14 de julho, que é um verão europeu, que é alta temporada. E assim, dica também pra vocês, uma ótima data pra vir. Muito quente, porque eu acho muito bom. E eu gosto de calor, já que a gente vai pegar destino de praia e tudo mais. Por isso que eu gosto de vir em alta temporada. Não adianta vir lá em novembro, onde é frio e tá tudo fechado. O ponto positivo é esse, tá cheio, mas não tá irritando de cheio, não tá tipo fila nos lugares, não. E como eu falei, acho que ao mesmo tempo tá tranquilo as lojas, todas as lojas que a gente foi, tanto na Sephora, até mesmo a Zara tava cheia, mas não tinha fila, por exemplo, para pagar, que é um ponto positivo. Acabamos de chegar aqui em Amalfi. Vou mostrar pra vocês o quarto do nosso hotel que a gente escolheu. A gente vai ficar aqui 3 noites e depois a gente vai pra Capri, que sem dúvidas é o destino mais esperado dessa viagem. Mas vou mostrar aqui pra vocês rapidinho a vista do nosso hotel. Gente, que coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. O mar ali bem transparente, que a gente vai ficar 3 noites e depois a gente vai pra Capri. Não filmei muito em Roma, porque vocês não têm ideia do calor que tava. Mas aqui em Amalfi e em Capri vou tentar filmar mais pra vocês, até levar vocês mais no nosso dia a dia. Mas realmente em Roma eu paguei a língua, porque eu tinha gravado um take antes de ir pro nosso passeio, onde eu falava pra vocês, nossa, tá tranquilo, até que a gente não sentiu que tá tão quente, que as pessoas falam. Meu, a gente foi fazer o nosso passeio, a gente foi pro Vaticano e tava insuportavelmente calor, de derreter a maquiagem, o cabelo, eu tava toda arrumada, tinha feito babyliss tudo no cabelo, gente, eu tava assim, ensopada. Era criança na rua passando mal, sabe, de tanto calor que tava, sendo que a gente desistiu na metade do caminho, a gente voltou pra casa, a gente não fez o passeio inteiro pelo Museu do Vaticano, porque realmente tava muito quente, e o Vaticano ainda a gente tem que se cobrir na igreja, né, então pensa, eu levei um blazer assim, só joguei por cima, mesmo assim eu tava suando inteiro. Mas tem muita coisa ainda dessa viagem incrível pra compartilhar com vocês, é 10 dias de viagem, hoje é nossa 3ª noite, então tem muita coisa incrível e linda pra compartilhar aqui com vocês.
Essa viagem era para ter acontecido há 1 ano atrás. Deixa eu compartilhar com vocês um motivo dessa viagem não ter acontecido. Um dos pontos que eu sempre converso com meu marido é a gente conseguir equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. A gente tá junto desde os meus 14, 15 anos e a gente foi primeiro namorado um do outro. E a Saint-Germain, ela nasceu exatamente com o propósito de a gente realizar os nossos sonhos pessoais, fazer o nosso casamento, fazer a nossa lua de mel, a gente morar junto. Como a gente era muito jovem, os nossos pais sempre apoiaram que a gente realmente conquistasse a nossa independência financeira para que a gente fosse morar junto. Então, um dos pontos que sempre foi muito importante para mim e para ele é a gente se dedicar ao nosso trabalho, a gente se dedicar a Saint-Germain, no caso, para que a gente conseguisse realizar o nosso sonho. Só que a gente percebeu que a partir ali de 2021, na verdade, quando a gente já tinha casado, quando a gente já tinha feito a nossa lua de mel, que a gente percebeu que a gente estava entrando na marca de uma forma que não estava mais sendo saudável, pode-se dizer. Porque como a gente era muito jovem, eu abri a Saint-Germain, eu com 19 anos, o meu marido com 21, a gente meio que foi aprendendo a se profissionalizar com a marca, aprendendo a ser um empresário, uma empresária, um líder, uma pessoa com muitas responsabilidades. Então tudo isso a gente foi aprendendo dentro da Saint-Germain. Só que uma coisa que as pessoas não te contam é que quando a gente tem essa maturidade muito precoce, pode-se dizer, isso acaba tendo um peso muito grande dentro da sua vida. Então, como eu e o meu marido, a gente começou a Saint-Germain, eu com 19, ele com 21, muito cedo ter responsabilidades, ter funcionário, ter essas demandas, essas funções, e isso foi algo que a gente percebeu que ao longo do processo a gente foi se perdendo no meio do caminho. E eu, particularmente, não acho isso nenhum problema. Eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de ter construído a Saint-Germain tão nova, porque isso, na verdade, é da minha família e da família do meu marido. A gente sempre foi pessoas muito responsáveis. Então, desde muito nova, eu sempre gostei muito de sair, por exemplo, ir pra festa, até porque isso tá meio que na cultura da minha família. Só que eu sempre fui uma pessoa responsável. Meus pais nunca se incomodaram comigo de sair, de voltar tarde, de madrugada, de beber muito. Isso nunca aconteceu, isso nunca foi um problema pra mim. Então, na verdade, eu já era uma pessoa responsável. Então, eu não me via muito nessa loucura de adolescente, de descobrir o que quer fazer, de ficar às vezes, eu vou curtir, eu sou muito nova, eu quero ir pra festa, eu quero aproveitar e depois eu vejo o que eu quero fazer na minha vida. Eu sempre tive essa vontade de fazer algo, porque eu sempre tive a vontade de ser adulta, de ter minha independência financeira e de realmente poder fazer coisas que adultos fazem. Eu sei que às vezes isso parece ser meio idiota falar, mas quem é mais novo às vezes vai acreditar e vai se identificar com isso que eu tô falando. Mas enfim, eu realmente tinha essa vontade dentro de mim de ser uma pessoa mais responsável. Então quando eu abri a Saint-Germain, meio que eu me joguei muito dentro da marca. Eu me dedicava muito, eu trabalhava muito e eu tava usando aquilo dali de alguma forma como uma fuga. E isso foi algo que eu só aprendi depois de muitos e muitos anos, o quanto que de fato eu tava aproveitando a Saint-Germain como para ser uma fuga minha, uma fuga meio que emocional, pode-se dizer. E uma das coisas do intuito de eu estar compartilhando isso aqui com vocês é porque provavelmente você que me segue aqui, que me acompanha aqui no meu canal do YouTube, pode ser um empresário, uma empresária que trabalha às vezes tanto quanto eu, às vezes até mais, e muitas vezes se sente um pouco perdido, se sente um pouco sobrecarregado. E um dos pontos que eu sempre falo e sempre compartilho é o quanto que é importante a gente achar um equilíbrio, porque tudo que é demais, isso acaba sendo algo ruim pra gente, algo ruim pra nossa cabeça, pra nossa mente. Então, quando eu entrei dentro da Saint-Germain, quando a gente criou a marca, eu me joguei tanto ali dentro que eu fui deixando eu de lado. Eu fui deixando meu relacionamento, eu fui deixando a minha família, eu fui deixando os meus amigos. E eu não posso dizer que eu me arrependo de certa forma, porque na verdade eu fiz o melhor do que eu pude com as informações que eu tinha. E eu também entro naquilo na balança de, às vezes se eu não tivesse me dedicado tanto como eu me dediquei, às vezes a Saint-Germain não teria dado certo. Então eu não me arrependo disso. Só que hoje, olhando pra trás, eu consigo pegar, como que eu posso explicar pra vocês? Como se fosse essa carga emocional que eu não lidei lá no início da Saint-Germain. E esse é o principal ponto que muitas pessoas, depois de 2, 3, 4 anos da sua marca, da sua empresa, do seu e-commerce, têm vontade de desistir. Então o intuito de eu compartilhar isso com vocês, esse pensamento com vocês, é se você tem vontade de desistir, às vezes não é pela dificuldade que você está enfrentando no momento, é por essa carga emocional que você já está enfrentando há muito tempo dentro da sua loja. E eu posso te afirmar que quando a gente não tem uma visão de longo prazo, quando a gente não tem um planejamento, quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, é muito comum essa sobrecarga, ela realmente abafar, ela esconder o melhor lado que a gente tem dentro da nossa loja online. Então, nos 2 primeiros anos da Saint-Germain, eu vivi exatamente isso. Momentos onde eu me sentia perdida, onde eu me sentia sobrecarregada, onde eu não sabia exatamente para onde eu estava indo, onde eu
tinha essa sobrecarga emocional tão grande que em certos momentos eu me questionava, será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena a Saint-Germain? E esse é o ponto do intuito de eu gravar esse vídeo pra vocês, porque eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais das pessoas me perguntando sobre isso. Se eu já pensei em desistir, se a Saint-Germain não passou por algum período difícil. E na verdade, sendo muito sincera com vocês e até abrindo um pouco mais o meu lado pessoal, de todos os momentos desafiadores que eu enfrentei dentro da Saint-Germain, todos eles foram relacionados a relacionamento. Eu e meu marido, graças a Deus, a gente vive num relacionamento muito saudável, um relacionamento com base e princípios cristãos, mesmo antes de a gente se converter. Claro que eu sempre falo isso até para as minhas amigas. Depois que a gente se converteu, eu e meu marido, a gente se amou muito mais, a gente se respeitou muito mais, a gente se cuida muito mais, a gente se ama muito mais, porque o amor de Deus, ele traz isso pra gente. A gente é muito mais bem resolvido com a gente, por isso que a gente consegue lidar melhor com as outras pessoas. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que, na verdade, as principais crises, entre aspas, que a gente viveu dentro da Saint-Germain, questionamentos de vale a pena continuar ou não, nunca foi relacionado a problemas internos dentro da empresa, mas, na verdade, problemas relacionados ao nosso relacionamento. Porque desde quando a gente começou ali, eu noivei e no outro dia a gente abriu a Saint-Germain. A gente sempre teve um combinado. E eu falo isso de verdade pra vocês, porque isso é algo que a gente conversa até hoje. Nunca, em hipótese alguma, a Saint-Germain, ela vai ser maior do que o nosso relacionamento. Então, se em algum momento a gente estiver brigando muito, se em algum momento a gente estiver se desentendendo, se em algum momento a gente estiver se afastando do nosso propósito, nosso direcionamento, a gente tem que sentar, a gente tem que alinhar. Mas, em hipótese alguma, a gente pode deixar a Saint-Germain ficar maior do que a gente. Isso é algo que é muito difícil, porque, como eu falei pra vocês, em vários momentos da nossa vida, dentro da Saint-Germain, a gente se questionou, a gente brigava, a gente discutia, mas eu não quero dessa forma, mas eu não acredito nisso, e não era nada relacionado ao relacionamento, era tudo relacionado à empresa, porque as duas pessoas não tinham funções bem definidas, as duas pessoas não tinham vozes bem alinhadas dentro da empresa, então sempre ficava um querendo ser maior do que o outro, um discutindo mais do que o outro, e isso era exaustivo, só de pensar nisso eu já fico, sabe assim, cansada, esse sentimento ruim, mas isso sempre foi algo que, daí nos momentos que a gente vivia isso, a gente sentava e a gente falava, não tá dando certo isso. A gente briga dentro da empresa, daí chega em casa, a gente sempre falou que a gente não pode ficar discutindo um com o outro, que a gente não pode levar o trabalho pra casa. Só que tá muito difícil. A gente tá brigando dentro do trabalho, a gente tá discutindo dentro do trabalho, chega em casa, é difícil olhar, por exemplo, pro meu marido e esquecer tudo que a gente discutiu ao longo do dia. E nesses momentos a gente se questionava, será que vale a pena continuar? Ou será que a Saint-Germain não tem que ser de um só? Ou será que a Saint-Germain realmente não é uma empresa que a gente tem que construir rápido e vender ela o quanto antes pra gente não brigar, pra gente não colocar o nosso relacionamento em prova? Então a gente teve muito essas discussões de uma forma saudável, como eu falei, porque desde o momento que a gente casou, a gente sempre falou, a gente sempre se prometeu que a gente nunca iria colocar a Saint-Germain na frente do nosso relacionamento. Então trouxe alguns conselhos aqui pra vocês, mas o intuito desse vlog é mostrar a nossa viagem, é mostrar os meus pensamentos, um vídeo mais íntimo, um vídeo mais sem roteiro e um vídeo onde eu quero trazer pra vocês esses pensamentos que eu tenho no meu dia a dia, pensamentos que eu converso com o meu time, que eu converso com o meu marido, que eu converso com os meus amigos, e eu quero que o meu canal do YouTube seja exatamente isso, seja uma conexão muito genuína entre a gente, sem filtro, com posicionamento naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero, e eu entendo perfeitamente que tem pessoas que amam e tem pessoas que não gostam desse tipo de conteúdo, mas eu sempre entendi hoje a minha voz aqui nas redes sociais, que vai muito além de falar de e-commerce, mesmo que, por incrível que pareça, espero que o editor também não corte essa parte, mas por incrível que pareça, onde eu me sinto mais confortável é falar de e-commerce. Onde sai da minha zona de conforto é fazer esses vídeos como eu tô fazendo agora pra vocês, abrindo um pensamento, abrindo até mesmo a minha vida pessoal, ou situações que já aconteceram. Quando tem um roteiro de e-commerce, eu tô 100% da minha zona de conforto, mas quando fala daquilo que eu aprendi, daquilo que Deus me ensinou, daquilo que eu tive que abrir mão dentro do meu relacionamento, dentro da minha empresa, isso foge um pouco da minha zona de conforto, mas eu sei que isso é o que de verdade impacta a vida das pessoas. Olhem que lugar lindo que a gente tá aqui em Positano. Olha a fofura desse lugar. Tudo vermelho e branco. Vou mostrar pra vocês a água. Olha a cor da água. E aqui, ó, tem uma escadinha onde a gente desce e entra na água. Tava aqui caminhando na Costa Amalfitana com meu marido e resolvi compartilhar com vocês uma opinião impopular que a gente tem.
se você é uma mulher ambiciosa, você precisa se casar com alguém tão sonhador, tão ambicioso quanto você. Uma das coisas que eu sempre trouxe no nosso relacionamento, porque isso faz parte da minha personalidade, é ser uma mulher extremamente ambiciosa. Eu noivei aos 19 anos de idade e desde quando eu noivei, eu falei pro meu marido, o meu sonho é passar a nossa lua de mel em Maldivas. E não pense que isso é um pensamento fútil, onde eu botei essa carga em cima dele, que ele era uma pessoa de 21 anos, um homem de 21 anos, onde eu queria que apenas ele realizasse os meus sonhos. Não é isso. Na verdade, eu trabalhei e a gente trabalhou muito e construiu a Saint-Germain para que a gente fizesse nosso casamento dos sonhos e que a nossa lua de mel fosse nas Maldivas. Mas eu sempre fui uma mulher muito sonhadora e até mesmo hoje no nosso relacionamento, a gente estava falando sobre isso, eu sonho até muito mais alto que meu marido. Mas vocês percebem o quanto que é importante a gente ter uma pessoa que compra os nossos sonhos também, que tá ali para trabalhar, para batalhar, para que a gente realize isso. Então, se você é uma mulher sonhadora, você precisa de um homem ambicioso do seu lado. Então, você sempre vai se sentir apagada dentro da sua relação. Ou muitas vezes você vai abrir mão de coisas que você gosta, que são importantes para você, porque o seu relacionamento simplesmente não acompanha os sonhos que você tem. Vou dar outro exemplo para vocês de algo mais pessoal. Eu sempre tive um sonho de ter uma casa. Sempre foi um sonho, sempre foi um desejo. E eu sempre falei isso pro meu marido. Eu gosto muito de morar em apartamento, mas eu quero um dia ter uma casa grande, eu quero um dia ter uma casa com piscina, eu quero ter uma casa dentro de um condomínio fechado, com muita segurança. Então a gente sonhou junto, a gente trabalhou junto e a gente realizou junto. E esse sonho, ele estava dentro de mim desde quando eu era criança. E muitas vezes eu poderia me envolver com uma pessoa, me relacionar com uma pessoa que não tivesse esse mesmo sonho que eu. E consequentemente, muitas vezes eu iria abrir mão. Então, se você é uma pessoa sonhadora, você precisa se relacionar com uma pessoa que sonhe tanto quanto você ou até mais alto. E como eu falei, é importante que você também entenda que você precisa fazer o seu papel. A gente está aqui na Costa Amalfitana, fazendo uma viagem que eu sempre sonhei, indo nos lugares que eu sempre quis, sem precisar ficar escolhendo, sem com medo de que o orçamento não vai dar, mas eu tô aqui gravando conteúdo, eu tô aqui cuidando das empresas, eu tô aqui alimentando todos os outros sonhos que eu tenho depois da Costa Amalfitana. Então esse, sem dúvida, é um dos melhores conselhos que eu posso te dar hoje. Estamos aqui passeando em Amalfi, olha que vista linda. E agora são 8h36, aqui escurece super tarde. O pôr do sol, na verdade, é umas 8h15. Olha que lindo que tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Olha que lindo essa vista do Pire. A gente jantou agora numa pizzaria incrível e eu tava conversando com uma amiga minha e resolvi também compartilhar aqui no vlog com vocês sobre um pensamento que muitas vezes as pessoas não falam aqui nas redes sociais. O seu sucesso você não vai construir em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Eu construí o meu sucesso em 6 anos de dedicação diária. Muitas vezes, com essa cobrança que a gente tem nas redes sociais, a gente quer abrir uma loja online, a gente quer que ela dê certo muito rápido. Mas na verdade não é assim que as coisas funcionam. Às vezes demora muito tempo pra gente conseguir construir o nosso sucesso e por isso que a maioria das pessoas acabam desistindo, às vezes até mesmo antes do tempo. Pensa se eu tivesse desistido da Saint-Germain lá no primeiro ano de marca, onde era muito desafiador crescer, onde eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu não sabia vender online, eu não sabia qual era meu público específico, eu não sabia tantas coisas de e-commerce, mas eu continuei e eu fui construindo o meu sucesso. Então muitas vezes você desiste da sua loja online porque tá no primeiro ano dela e o primeiro ano sempre é o mais difícil de todos. Mas como eu te falei, eu demorei 6 anos para construir o sucesso da Saint-Germain e para mim o sucesso ele vai muito além do que faturamento, do que, enfim, do que algo relacionado a números. Para mim o sucesso ele tá 100% vinculado ao quanto que a sua empresa consegue crescer sem que você precise estar lá dentro. Hoje a gente tá aqui numa viagem incrível que eu sempre sonhei, que eu sempre idealizei e para mim o sucesso é ter um time excelente fazendo acontecer todos os dias, onde eu sei que a empresa ela continua crescendo cada vez mais, ainda mais eu estando presente ou não. Esse é o verdadeiro sucesso de quem empreende, de quem tem uma loja online, de quem tem um e-commerce, e não você estar preso dentro da sua operação todos os dias. Então, lembre-se sempre desse conselho que eu tenho para te dar hoje. Eu demorei 6 anos para construir o meu sucesso. Acabamos de chegar no nosso último destino da nossa viagem, que é Capri, o destino que a gente estava mais ansiosos para conhecer. Olhem só essa vista. Uma vista panorâmica para esse mar lindo de Capri. Eu tô babando.
Muita coisa incrível a gente vai fazer aqui em Capri. A gente tem restaurante, a gente vai mudar de hotel também, a gente vai ficar 2 dias nesse hotel e 2 dias em Anacapri, num outro hotel também que eu tava ansiosa pra conhecer. Então, ao todo serão 4 dias aqui na ilha de Capri. Tava muito ansiosa pra conhecer esse lugar. As primeiras impressões já foram super positivas. O lugar é muito lindo. A gente tava agora em Amalfi, né? Então a gente viu muita diferença também da ambientação, das lojas, dos restaurantes. Em Capri tem muitas opções. A gente estava em Amalfi, a gente sentiu que a gente estava meio limitado. Primeiro que a parte assim de lojas de compra não tem absolutamente nada, e a parte de restaurante parece que não é tão desenvolvido assim. Aqui em Capri já é exatamente o oposto. Tem muitas lojas e tem muitas opções de restaurante, que eu falei até tava brincando isso agora com meu marido, que é mais opções de restaurante do que dias que a gente tem aqui para experimentar todos. Porque assim, gente, eu estou em choque com esse lugar. Aproximadamente mais 7h30 da noite, a gente acabou de sair do hotel. Deixa eu mostrar pra vocês a vista, que coisa mais linda. O bom é que aqui o dia ele é muito longo, então a gente acorda ali por volta das 8 horas da manhã e a gente vai dormir meia-noite, porque até 9h30 da noite ainda é dia aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a vista, que coisa mais linda. Olha aqui essa pedra, que coisa mais linda. A gente já fazia até um passeio de barco também. Vai caminhar pro centrinho, que dá mais ou menos uns 15 minutos, onde a gente vai tomar um sorvete e depois a gente vai jantar. Tem uma sorveteria aqui em Capri que é muito famosa, que ela existe há muito tempo e falam que tem muita fila, então normalmente nos horários depois do jantar das pessoas. Então por isso que a gente vai agora, antes do jantar, aproveitar que ainda é cedo, a nossa reserva é 10h30 da noite no restaurante, pra gente poder comer um sorvete, passear ali no centrinho, que tem bastante lojas bem legais, e depois, claro, a gente vai sair pra jantar. Acabamos de chegar em mais um hotel aqui da nossa viagem. A gente tá no Capri Palace, que é da rede Jumeirah. Cama bem branquinha, que já tem algumas baguncinhas nossas. A gente acabou de chegar, acabaram de trazer as nossas malas. Mas deixa eu mostrar pra vocês a melhor parte. Olha que lindo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente veio para Capri, como eu falei, que é um destino que a gente sempre quis conhecer. Esse hotel aqui, na verdade, fica em Anacapri. E já vale de dica para vocês. Esse hotel, como eu falei, é o Jumeirah de Anacapri. Ele é um hotel de uma rede bem famosa lá de Dubai. E a gente decidiu fazer 4 noites em Capri, dividindo assim, né? 2 noites em Capri, 2 noites em Anacapri. Até porque essa região aqui tem bastante restaurantes legais. E até o próprio hotel tem esse trabalho de transfer, de levar lá pro centrinho de Capri, caso a gente queira voltar para lá. Mas o que eu vim falar com vocês não era sobre isso, era sobre essa referência que a gente consegue pegar aqui fora. Capri é um destino muito movimentado, um destino que tem muitas lojas de grife, muitas marcas de grife, onde as pessoas aqui, na verdade, compram muito e dão muito valor. É muito comum ver as lojas cheias realmente de pessoas comprando bastante, e um dos pontos que a gente sempre fala, eu e meu marido, nessas viagens, é o quanto que a gente consegue pegar referência também para nossa marca, mesmo não sendo uma marca de luxo, porque principalmente nesses destinos de praia, são destinos que as pessoas compram muito relógio para marcar a viagem, se algo muito clássico no mundo dos relógios. Então tem muita marca de relógio aqui, tem muita loja incrível, as pessoas compram muito, consomem muito. Então a gente já pegou bastante referências, bastante ideias também, e também na parte de óculos, né? Então muitas pessoas que estão aqui, na verdade a maioria das pessoas, a gente encontrou pouquíssimos brasileiros, então a gente consegue também pegar referência do que em outros países também estão com tendência de óculos, por exemplo, que a gente também consegue entender se faz sentido para nossa marca ou não. Então mesmo que não tenha sido uma viagem para isso, uma viagem 100% de trabalho, mas como eu falei para vocês já nesse início desse vlog, não tem como a gente viajar e a gente simplesmente esquecer da nossa empresa. Eu acho que isso faz parte de quem é empreendedor de verdade, quem tem essa fome por fazer acontecer. E eu tava até conversando isso com o meu marido também nessa viagem, o quanto que muitas vezes as pessoas elas confundem sobre a linha de chegada do sucesso. O sucesso, primeiro ponto, ele é relativo para muitas pessoas, né? Eu tinha uma visão
visão completamente diferente quando eu era mais nova sobre o sucesso do que a visão que eu tenho hoje. A minha visão antigamente era que o sucesso ele era algo relacionado ao dinheiro, mas um ponto positivo ou negativo, conheci muitas pessoas que eram cheias de dinheiro e que não tinham sucesso, onde tinha uma família desestabilizada, onde tinha um casamento frustrado, cheio às vezes de traições, onde o dinheiro simplesmente ele não supria nada, ou principalmente, né, pessoas que são cheias de dinheiro, mas zero da presença do Espírito Santo e que, enfim, não conhecem Deus, não conhecem Jesus e nada dessa área que é a área mais importante nas nossas vidas. Então eu entendi que ali naquele momento, quando eu conheci pessoas cheias de dinheiro, mas pessoas desestabilizadas, foi que eu vi que o sucesso era algo que não era aquilo, na verdade, era muito o que as pessoas falavam, mas não era mais aquilo que eu acreditava. E aí depois, construindo a Saint-Germain, ganhando o meu dinheiro, entendendo um pouco mais sobre essa liberdade, eu entendi o quanto que o sucesso ele tá muito mais relacionado à pessoa que você se torna, aos amigos que você tem, à presença que você tem, ao relacionamento. Então eu vejo que isso sim é algo que é muito importante a gente entender que isso é de fato o verdadeiro sucesso e que na verdade ele é relativo para várias pessoas de várias culturas também diferentes. Mas o ponto que eu queria conversar aqui com vocês é que muitas vezes as pessoas acham que ter dinheiro, alcançar o sucesso é a linha de chegada, quando na verdade o empreendedor olha isso apenas como uma das etapas de toda a sua jornada, né? O que eu quero dizer com isso? Por que hoje, mesmo a Saint-Germain crescendo muito, mesmo faturando muito, mesmo estando num ano sim de muita aceleração, por que eu continuo gravando vídeos como esse, conteúdos como esse? Por que eu abri outra empresa que é a Next? Mas na verdade o que a gente olha por trás é que a gente não criou uma empresa para que ela tenha um teto. Então não é que a gente é ganancioso, não é essa parte de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas na verdade, desde quando a gente criou a marca para ser algo muito maior do que eu, muito maior do que meu sócio, que é isso que a gente está tentando construir e conquistar ao longo desses 5 anos. E um ponto muito importante é realmente a gente falar mais sobre isso aqui nas redes sociais, compartilhar mais sobre isso, que realmente o sucesso ele não é a linha de chegada, porque quem empreende de verdade, você pode até comparar isso. Quantos empresários gigantescos, vamos colocar ali um exemplo da Carla Cimede. É uma empresa que, enfim, fatura mais de 1 bi ano, e a Carla tá ali gravando conteúdo, criando conteúdo. Por que ela faz isso se a empresa dela já não é tão grande, já não fatura tanto? Por que ela simplesmente não some das redes sociais? Por que ela simplesmente não para de fazer isso, não para de se expor e não para de criar conteúdo? Porque na verdade, o quanto que a Cimede fatura hoje não é aquilo que é mais importante dentro do trabalho dela. Quem tem essa veia empreendedora dentro da gente, dentro, enfim, do ser humano, entende que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer buscar mais, quer fazer coisas novas. Eu não posso colocar palavras na boca de ninguém, esse não é o intuito, mas muitos dos empresários que eu já conheci falaram que eles gostam muito dessa sensação de começar algo novo. E às vezes é algo que a Carla Cimede pode estar sentindo nesse momento. Começar algo novo pode ser criar conteúdo aqui nas redes sociais. E esse é um dos pontos que eu falo muito até com o meu sócio, né, que é meu marido, o quanto que a gente percebe que a gente não desanimou da Saint-Germain, não só porque ela continua crescendo, mas porque na verdade a gente faz coisas novas todos os anos. E isso é algo que motiva quem é empreendedor de verdade. Às vezes a gente começa a abrir loja física, depois a gente começa a ir para a parte de atacado, depois a gente começa a vender novos produtos, como foi o óculos. Então eu percebo que cada ano a Saint-Germain faz coisas novas e isso dá pra gente o gás de continuar, fazer mais. Então, antes eu tinha muito um pensamento de vou chegar aos 30 anos, vou excluir as redes sociais, vou sumir, vou parar de trabalhar. Mas eu vejo que isso não é mais a minha realidade, porque na verdade eu não seria feliz ali. Hoje tendo meu trabalho, fazendo coisas diferentes, de formas diferentes, tendo uma rotina agitada, isso me motiva, isso me dá força, me dá gás também para continuar todos os dias. E eu vejo que isso me mantém muito feliz. Então esse é um ponto que eu acho muito importante a gente conversar aqui com vocês. Eu tô gravando esse vlog nessa viagem para trazer um pouco mais dos bastidores da minha rotina, trazer um pouco mais de como que é importante a gente tirar férias, o quanto que isso é tão importante emocionalmente, fisicamente pra gente. A nossa rotina ela é uma rotina exaustiva durante a semana, porque mesmo que a gente não esteja no escritório 24 horas por dia, é uma rotina onde a gente se envolve ali dentro da marca todos os dias, todos os momentos, todas as horas, e isso acaba sendo exaustivo, assim, mentalmente pra gente. Então, nessa viagem, a gente tá conseguindo unir as duas coisas. Trabalhando, sim, todos os dias estamos trabalhando, todos os dias estamos conversando com o time, todos os dias estamos acompanhando, mas também estamos curtindo muito esse tempo a dois, né? Porque empreender em casal também tem isso que é muito importante. Eu até mandei um vídeo pro meu marido no início da nossa viagem pra gente gravar um conteúdo, que era quando eu e meu marido, a gente sai e a gente não vai falar de trabalho. Era os dois quietos dentro de uma mesa. E isso é muito comum, né? Porque como a gente vive o nosso trabalho todos os dias, acaba que falar do trabalho é algo que não é algo ruim pra gente, é algo bom. Não é falar como um peso, assim. E mais óbvio que a gente tem muitas regras também dentro do nosso relacionamento, regras boas, né, regras positivas, onde a gente precisa também falar de outras coisas, a gente conversa muito sobre isso, porque
É importante a gente falar sobre o nosso futuro, é importante a gente falar sobre as viagens, é importante falar sobre os nossos sonhos, porque senão também o casal ele se vê só como um sócio e não principalmente como, enfim, né, marido e mulher. Então, quanto que é importante a gente cuidar mesmo do nosso relacionamento, a gente cuidar da nossa vida dois. E nessas viagens é um momento que a gente consegue muito isso. A gente alinha muitas coisas da marca, a gente conversa muito sobre trabalho, a gente busca muitas referências, mas a gente também se reconecta de momentos que muitas vezes no dia a dia vão se perdendo, que é normal por a nossa rotina ser exaustiva e cansativa, até por a gente empreender em casal e tá muito junto. Eu e meu marido, a gente é sócio da Saint-Germain, também sócio da Next e de outras empresas também que a gente tem dentro do nosso ecossistema da Next. Então acaba que a gente vive muito junto. Então acaba que nessas viagens é muito importante a gente estar junto, mas estar junto para descansar, para relaxar, para ser mais o casal do que o sócio, sabe? Mas enfim, tá sendo incrível esses dias, muito sol, muito calor. Amanhã a gente vai fazer um passeio de barco bem legal. Deus abençoe. Tô profetizando aqui nesse momento que a gente vai conseguir ver a Gruta Azul, porque é algo que eu quero muito, muito, muito. Só que eu sei que depende de maré, depende de tempo. Então assim, vou fazer minhas orações hoje à noite, porque é meu sonho ver a Gruta Azul, quero muito. Fechei esse passeio só pra isso, porque senão nem teria fechado. Mas é isso, primeiro dia em Guiana Capri, amanhã o segundo e último dia de viagem, depois a gente já volta pra casa. Parece que já tá dando agora uma saudade de casa, saudade das minhas cachorras, da minha rotina, da minha casa, da minha cama, mas muito bom ainda descansar mais um pouquinho, né, pra gente voltar com as energias ainda mais renovadas. Tô filmando, bota o flash. It's a light blue because ritorni più. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito. Depois de 10 dias viajando e vivendo o verão europeu de uma forma muito intensa, com muito sol, com muito mar, com muita comida, muito carboidrato, estamos voltando pro Brasil, voltando à nossa rotina, que eu também amo muito e sou muito grata, mas já vou deixar aqui também de dica pra vocês. Sem dúvidas, Capri foi um dos lugares mais lindos que a gente já foi, e eu vejo que a viagem ela se faz pelo completo, assim. O hotel que a gente escolheu ficar em Capri, a gente ficou em 2, a gente dormiu 4 noites em Capri, as 2 primeiras noites no Punta Tagara, que fica a minha recomendação, um dos melhores hotéis que eu já fiquei na vida, um serviço impecável, uma comida impecável, o quarto incrível, assim, vale dica pra vocês. E as outras 2 diárias a gente ficou no Jumeirah, que é uma rede muito famosa de Dubai, que a gente já conhecia também, mas eu confesso que em Capri as expectativas foram muito baixas pelo serviço, pelo quarto, pela estrutura, enfim. Mas voltaria super em breve pra Capri e ficaria só nesse Punta Tagara, porque realmente, assim, foi uma das melhores experiências que a gente já teve de viagem. E assim, gente, Capri é um sonho. As comidas, os restaurantes são maravilhosos, as lojas são incríveis, o público é maravilhoso, é incrível. Um dos lugares mais lindos que a gente já viajou, que eu já conheci. A parte do mar também, a gente fez um passeio de barco, até mostrei aqui pra vocês o passeio da Gruta Azul, mas enfim, todo o mar ali, a gente parou pra mergulhar, foi incrível. Então Capri, hotéis muito bons, restaurantes muito bons, a gente passeia muito também, é um lugar também legal pra compras, porque tem lojas incríveis, com coleções exclusivas. Então assim, já entrou na lista de top 5 destinos que tenho vontade de voltar todo ano. Mas tô passando aqui pra gente terminar esse vlog com chave de ouro. Agradecer você que ficou aqui até o final desse vídeo. Quero sim pegar o seu feedback, entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mais vlogs, se vocês querem que eu traga vocês pra viagens, mais pro meu universo de vida pessoal junto com o trabalho. Eu não costumo postar nada de viagem, até muitas vezes nas minhas redes sociais, várias viagens que eu faço também, eu chego a não postar nenhum conteúdo, deixo tudo programado antecipadamente para que eu consiga viajar, e eu sumo das redes sociais, eu não posto nada que eu tô viajando, mas sei que é algo que vocês sempre me pediram muito para mostrar mais a vida pessoal, e eu recebi muito esse direcionamento de vários experts gigantes do mercado digital, onde falaram que o YouTube é realmente o futuro, que trazer esses vídeos maiores, mais longos, de mais conexão, de mais verdade,
verdade, é o que as pessoas gostam de assistir como um entretenimento e não só um vídeo de conteúdo mais profundo sobre e-commerce. Então eu quero pegar o seu feedback. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, já se inscreve aqui no canal e dê ideias também aqui de vlogs, de conteúdo para eu trazer aqui para vocês no meu canal do YouTube. Assim como eu comecei minhas redes sociais há 2 anos atrás, estou começando agora no meu canal do YouTube com muita dedicação, com muito foco, com um time ali também super envolvido para que a gente consiga entregar muito conteúdo para vocês, muita transformação também na vida de vocês. Mas é isso, gente. Obrigada por vocês terem acompanhado esse vlog, que sem dúvidas foi um desafio para mim, porque para mim gravar vídeo de e-commerce eu tiro de letra, mas gravar vídeo mostrando hotel e restaurante, bar, tava até meio perdida porque não é muito a minha praia. Mas gravei tudo com muito carinho, com muito amor para vocês, trazendo vocês um pouco mais para perto do meu universo e do meu dia a dia, das minhas viagens. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo meu aqui no meu canal do YouTube. E eu te espero no nosso próximo vídeo.